Shalom, shalom, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que a graça, a paz, a bênção em abundância, a vida, a bondade, a misericórdia de Deus sejam sobre você, sua casa, sua família nessa noite. Deus abençoe teu trabalho, a tua empresa, os teus planos. Deus abençoe os teus vizinhos. Deus abençoe teus amigos, que a graça do Senhor alcance a todos e que as mãos poderosas de Deus te abençoem em nome de Jesus. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo nessa noite, estudando um tema bastante interessante, embora seja uma mensagem rápida, ok? Então fica comigo até o finalzinho para você entender, mas é uma mensagem bastante interessante. Eu coloquei como tema a razão da nossa existência. A razão da nossa existência. Quantas vezes nós nos perguntamos, fazemos algumas perguntas que eu vou citar aqui, tá bom? Mas antes de tudo, antes de nós iniciarmos um pequeno estudo breve, rápido da palavra de Deus e orarmos, eu quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É importante, tá bom? Também deixa aí o seu like, curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe porque alguém pode estar precisando de uma bênção e você vai ser usado por Deus para abençoar a vida dessa pessoa, tá bom? Chama alguém para assistir, fale para ela que ela pode assistir os outros vídeos também. Nós estamos há 10 dias, ok? No clamor de Ana. Este já é o 5º dia. Ou seja, metade dessa jornada de oração nós estamos completando hoje. Mas terão outros dias, então chame alguém para assistir, para nós orarmos juntos, tá bom? Eu quero iniciar então com você esse breve estudo, essa breve palavra que eu tenho para você hoje. Talvez você pergunte o que isso tudo tem a ver com o clamor de Ana. Você vai entender, tá bom? Daqui a pouquinho você vai entender. Mas eu quero, antes de tudo, perguntar para você, quantas vezes você talvez já tenha feito essa pergunta? Talvez você já se perguntou, quem sou eu? Quem eu sou de verdade? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a razão da minha existência? Existe algum propósito para a minha vida? Será que existe algum propósito de Deus para mim? Por que eu estou aqui? Antes de falar sobre isso, eu quero lembrar para você um depoimento, uma entrevista que eu li já faz um bom tempo, mas eu não me esqueci disso. Era uma atriz ou cantora, eu não me lembro bem, não lembro se ela é brasileira ou ela é de outra nacionalidade, mas eu estava lendo a matéria e ela dizia assim, que grande parte da vida dela, ela se perguntava qual era o propósito para a sua vida. Ela dizia, eu não sei quem eu sou, eu não tive direcionamento, eu não tive um pai que me direcionasse e falasse, olha filha, faz isso, você é assim. Sabe que coisa triste, nós estamos num mês, é conhecido esse mês como mês bíblico de Ave. Se você não assistiu a minha live que eu fiz na sexta-feira passada, está no canal, entra lá e assiste. É um estudo um pouquinho mais demorado, porque é um estudo profundo, tá bom? Mas tira um tempo, assiste, porque é importante. Tem direcionamentos de Deus lá para esse mês, para a sua vida. E eu falo que nós estamos num mês que tem tudo a ver com paternidade, tem tudo a ver com o nosso Pai, com o nosso Pai Celestial, que nos orienta, que cuida, que nos abençoa. Então entra lá e assiste, você vai ver como é tremendo. Tem revelações tremendas nessa live que eu fiz na última sexta-feira, tá bom? Entra lá e assiste. Mas voltando aqui ao assunto. Então aquela moça, ela falava assim, que ela não tinha razão para sua existência. Ela por várias vezes tentou se suicidar. Que coisa triste isso. Então, a pergunta é, será que a Bíblia traz algum direcionamento? Será que nós temos algum direcionamento na Bíblia
a respeito disso? Dessas perguntas, quem eu sou, por que eu estou aqui, existe alguma razão para a minha existência, para onde eu vou, de onde eu vim? Tem. A Bíblia nos dá várias respostas e eu quero compartilhar de forma rápida com você. E isso é importante. Vamos lá. Primeira coisa, respondendo primeiro, quem nós somos? Quem nós somos? A Bíblia nos relata que nós somos seres espirituais. Nós somos espírito, alma e corpo. E é interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele coloca o espírito em primeiro lugar. Ele fala, nós somos espírito, alma e corpo. Essas palavras para espírito e alma, no hebraico, nefesh, neshama e ruah, tem muito a ver. Eu não vou entrar em detalhes aqui profundos, porque acaba demorando bastante. Mas também tem uma outra coisa, eu quero que você saiba que além de sermos espíritos, somos espirituais, ok? Jesus falou sobre isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Nós também fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Tselem e Demut, a imagem e a semelhança. E eu explico sobre isso de forma profunda naquela live de sexta-feira. Vai lá, assiste depois, tá bom? Então, primeira coisa importante aí, quem nós somos? Quem nós somos? Somos espirituais. Somos espirituais, não somos apenas carnais. Não dá para ficar pensando apenas nas coisas materiais. Não dá para ficarmos pensando apenas nas coisas aqui da terra. Nós temos que entender que somos espirituais. Nós precisamos entender isso. Grande parte, se não toda a nossa vida, é influenciada pelo reino espiritual. Nós precisamos compreender isso. Tá bom? Segunda coisa, de onde eu vim, de onde nós viemos. Queridos, geralmente o cristianismo não trata muito desse assunto. Nós temos aí uma ideia, mas o cristianismo não trata muito. Já o judaísmo, ele procura explicar bem isso. E o judaísmo, ele explica dizendo o seguinte, que todos nós fomos criados por Deus e estávamos diante do trono, na sala do trono, diante de Deus, antes de nos tornarmos seres humanos, antes de nos tornarmos homens. Existem duas correntes judaicas, uma delas diz que todos nós, como almas, fomos criados antes da criação de todas as coisas. E então, permanecemos, ficamos diante de Deus. Segunda corrente diz que nós fomos criados naqueles 6 dias da criação, quando a Bíblia declara que Deus criou a humanidade. No entanto, Deus criou e esses seres, essas almas, ou seja, todos nós estávamos diante dele, para depois nós nascermos como homens que somos hoje. Ok? O interessante disso é que não importa se fomos criados antes da criação ou se fomos criados nos 6 dias da criação, não interessa. O que importa e que ambas correntes concordam é que nós fomos criados por Deus e permanecemos, todas as almas, todos, diante de Deus, diante da sala do trono. Olha que coisa linda, sabe de onde você veio? Você veio da presença de Deus. E aí você nasceu, Deus escolheu para você um pai, uma mãe, você nasceu, você está aqui, tem aí um projeto na sua vida, mas nós estávamos lá diante de Deus, diante de Jesus, que coisa maravilhosa. E para onde eu vou? Em outras palavras, qual é o meu destino? Jesus falou bem claro a respeito disso. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz assim, olha, eu vou embora, eu vou voltar para junto do meu Pai. E quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então Jesus deixa claro que nós vamos para um local especial que está sendo preparado. No judaísmo isso é chamado de Olam Rabá, o mundo vindouro, um local especial. Nós temos um local especial. Então sabemos quem nós somos espirituais, não somos apenas carnais.
Não podemos nos preocupar apenas com as coisas daqui, temos que nos preocupar também com as coisas do Espírito. Por quê? Porque nascemos de Deus, viemos dele, estávamos diante dele. E agora, lógico, estamos aqui, mas continuamos, temos uma ligação, uma conexão com Deus, uma conexão com os céus. Uma outra coisa, e aí vai a pergunta que mais é feita: qual o propósito, qual a razão da minha existência? Por que eu estou aqui? Será que existe um propósito de Deus para a minha vida? Bom, a Bíblia revela isso em vários versículos, em vários. Eu vou citar alguns aqui de forma rápida. Primeiro, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Quando Jeremias começa a narrar a sua história, ele diz que Deus fala assim para ele: Jeremias, antes de te formar no ventre, ou seja, antes de você ser gerado, antes de você ser gerado, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Então, olha só, esse texto já demonstra que Jeremias já tinha sido escolhido por Deus. Olha que coisa fantástica. Antes dele ser gerado, ele já tinha sido escolhido. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim: aqueles a quem antes conheceu, ou aquele a quem antes de antemão conheceu, aqueles que antecipadamente Deus conheceu. Por que Deus conheceu? Porque já havia sido criado, estava na presença dele. E ali, no caso de Jeremias, Deus está falando para ele: olha, antes de você nascer, antes de você ser criado, antes de ser gerado, eu já tinha escolhido você. Já tinha um projeto já estabelecido para a sua vida. No caso, Jeremias também, no capítulo 29, versículo 11, ele fala assim, que Deus declara: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Olha só, então Deus declara que ele tem planos para o ser humano, projetos, propósitos. E diz assim, olha, planos de fazê-los prosperar. Os planos que Deus tem para mim e para você são de prosperidade, de fazer com que as coisas deem certo, ok? De não lhes causar dano. O que Deus tem para mim e para você, os planos dele não são ruins, não são maus, são planos bons. E ele diz assim, para dar para vocês esperança e um futuro. Olha que coisa linda, maravilhosa. O Salmo 139, escrito pelo rei Davi, ele declara o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Em outra versão diz assim: o Senhor me viu, antes de eu nascer, viu o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Olha que coisa fantástica. Então, quer dizer que Deus estabeleceu projetos e planos para cada um de nós, propósitos, antes mesmo de nascermos. E mais um versículo que eu encerro esse trecho com ele, porque diz assim, olha, está no livro de Atos, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, ele adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se desfez. Então, eu quero que você entenda que Deus tem propósitos. Quando eu e você falamos assim, qual a razão da minha existência? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Você está aqui porque Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um projeto. Se você está aí falando, olha, minha vida não vale nada, minha existência não tem razão nenhuma, querido, eu quero dizer para você que tem, você é importante. Você estava na presença de Deus, foi criado com a essência de Deus, foi criado com o DNA dele, você estava no céu. Quando você nasceu, você veio para cá com um projeto, com um destino traçado. Você só não anda nesse projeto, nesse destino traçado por Deus para a tua vida se você não quiser, tá bom? Deus respeita isso, mas Deus tem um plano para você. E aí talvez você pergunte assim, mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Bom, o plano de Deus para a vida de cada um de nós são planos específicos que nós temos que orar e buscar. Mas aí entra
o entendimento do que aconteceu com Ana, quando Ana foi orar para que Deus operasse o milagre na vida dela. Ana estava passando momentos delicados. Ela viveu a vida inteira humilhada, ok? Humilhada, triste, angustiada, em depressão, envergonhada. Por quê? Porque ela não gerava. Ela era estéril, infértil. Então ela estava buscando o quê? O milagre, simplesmente ela queria a bênção para ela, como muitas vezes eu e você fazemos. Nós queremos que Deus nos abençoe por alguma razão. Eu quero que Deus resolva os problemas financeiros, eu quero que Deus me dê uma cura, eu quero que Deus me abençoe nisso ou naquilo. É assim que nós enxergamos. Mas nós esquecemos que Deus também tem um projeto. Enquanto ela chorava apenas pela humilhação, pelo problema, pela dificuldade, pelo desejo de ser mãe, Deus tinha um lado dele, o projeto dele, o propósito dele. Mas Ana até então não estava preocupada com o propósito de Deus. E ela estava sofrendo. Sabe, quando eu centralizo os meus desejos, os meus planos, quando eu centralizo a minha oração só no que eu quero, sem me preocupar com o propósito de Deus, ou quando eu trabalho só para realizar aquilo que eu quero, eu vou sofrer. Porque nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. A Bíblia diz que ao homem todos os caminhos parecem ser bons, mas no final deles são caminhos de morte. Às vezes eu quero uma coisa e Deus fala: filho, o que eu planejei para a tua vida não é isso. Eu tenho algo melhor para você. Quando Ana decidiu orar e falar: Senhor, se o Senhor me abençoar e me der um filho, eu entrego esse filho para o Senhor. Eu entrego ele para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Ele vai servir ao Senhor. Aí aconteceu o milagre. Aí que eu quero que você entenda. Ela uniu o projeto dela com o propósito de Deus. Aí Deus falou: agora sim. Então agora a coisa vai fluir. E aí o milagre veio. O milagre começou a existir. Sabe quando a minha bênção e a tua bênção são agilizadas no reino espiritual? Quando eu entendo, quando eu coloco nas mãos de Deus: Senhor, o que o Senhor tem? Qual que é o teu propósito? Eu quero ser abençoado nisso, mas eu quero que o teu propósito também seja estabelecido na minha vida. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acabar o cansaço. Você não vai ficar lutando, quebrando a cabeça para algo acontecer. Não, muito pelo contrário. Aí os céus vão trabalhar ao teu favor para abençoar a tua vida. Então, o que eu e você precisamos fazer? Orar a Deus, pedir pelo nosso milagre, pedir pela nossa bênção. Não é que Deus queira fazer só o que Ele quer, não, de jeito nenhum. Deus tem interesse em abençoar você naquilo que você precisa, pode ter certeza disso. Mas as coisas vão fluir mais rápido se nós orarmos e falarmos: olha, Senhor, eu quero que o Senhor estabeleça também o teu projeto, o teu propósito, a tua vontade. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, eu quero te agradecer por esse dia, por essa palavra. E eu quero que o Senhor nos ajude a compreender os teus projetos e planos para a nossa vida. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor olhe por essa pessoa que está clamando por um milagre. Muitos de nós estamos precisando de um milagre. É uma cura, é a libertação de um problema, é a libertação de problemas financeiros, o pagamento de dívidas. Muitos estão chorando agora, ó Deus, porque há um decreto de morte, porque o médico, a medicina diz que não tem mais jeito, mas todas essas coisas têm jeito, são milagres nas mãos do Senhor. O Senhor pode entrar com cura nesse momento. Aliás, eu aproveito e oro pelas pessoas que têm pedido oração nas nossas lives. Tem pessoas pedindo pela cura da ansiedade, cura de doenças, cura de depressão. Tem pessoas pedindo oração porque estão sofrendo um problema de câncer. Tem pessoas pedindo, ó Deus, a libertação de vícios, a libertação da família, a bênção do emprego. Senhor, abra as portas para cada um desses que estão orando, que estão com problemas também no seu trabalho. Que o milagre venha, que a bênção venha, que o Senhor escute o clamor, a oração e responda para eles de forma urgente em nome de Jesus. Mas eu também oro para que os teus planos, para que os teus projetos nas nossas vidas sejam realizados. Nós queremos estar alinhados com os céus, conectados contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos.
Eu quero que você seja tremendamente abençoado. Quero lembrar para você que nós estamos nos 10 dias do clamor de Ana, ok? Hoje já é o 5º dia, já cumprimos metade do propósito, a partir de amanhã já vamos para o 6º dia, mas eu quero pedir para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém, chame alguém para participar, porque a pessoa vai ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança e nós também vamos estar orando por essa pessoa. Peço também que você envie não só o teu comentário, mas também um pedido de oração. Você pode fazer isso aí nos comentários, como na descrição do vídeo, que fica abaixo do vídeo aqui, tá bom? Tem um número de WhatsApp que você pode utilizar para mandar o seu pedido de oração. Tá ok? Nós queremos estar orando por você. Aliás, também na descrição do vídeo, nós temos um link, nós temos o canal do nosso ministério, do Ministério Beit Church. Vai lá, conhece o canal, se inscreve no canal e assista. Todos os dias, ao meio-dia, tem um pastor do ministério orando de forma especial para você. Que você tenha uma boa noite, um bom descanso. Se Deus quiser, amanhã nós nos vemos novamente às 8 horas da noite. Deus abençoe vocês. Shalom a todos.